Olá, pessoal. Thalita Pombal aqui. Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento e organização, mas vamos recordar, né, o que a gente falou na última aula. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre a minha história. Expliquei para vocês como funciona, o porquê nós engordamos, que vai muito além do querer comer e do comer para nutrir o corpo, que a gente realmente acaba comendo com as nossas emoções e acaba deixando todas as influências externas, tudo que a gente escuta, influenciando no nosso padrão alimentar. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre organização e planejamento. Quando a gente fala em planejamento, o que nós precisamos pensar? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Legal. Mas quantos quilos você quer emagrecer? Como você está hoje? Algumas pessoas chegam para mim e já não sobem na balança há anos. Thalita, eu não consigo, eu não subo na balança, eu não olho no espelho. E aí? Como nós vamos traçar esse caminho se você não tira um momento para si, se você não se olha, se você não sabe como você está? Então, o primeiro ponto é saber como você está hoje. Você está feliz com o corpo que você tem? Você se olha no espelho, o que você vê? É começar a se questionar. O que eu sinto por mim hoje? Eu sinto vergonha pelo meu corpo? Eu estou feliz com o corpo que eu tenho? Eu acho que a alimentação tá legal, mas eu preciso melhorar a minha performance. E aí? Como você está hoje? Se avalie. E quando você tiver a conclusão, e para te ajudar nisso, você pode baixar o meu e-book, que eu vou deixar o link aqui. Se você ainda não baixou, vai lá e baixe, onde você tem todas as perguntas, todo o passo a passo do que você precisa fazer. E daí, se você não já tive a clareza, Thalita, já entendi onde eu tô, ok. Agora eu te pergunto, onde você quer chegar? Você quer perder 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos? Eu não sei qual é a sua meta. Mas eu sei que todo mundo tem uma meta, tem um objetivo. Talvez você nem queira emagrecer. Thalita, eu tô dentro do meu peso ideal, mas eu tenho uma barriguinha aqui que não tá legal, que não me deixa feliz, que não deixa eu colocar aquele cropped que eu tanto gosto. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei que se você está aqui é porque você tem sim um objetivo para melhorar. E esse é o meu papel. Eu estou aqui para te auxiliar e te ajudar a dar um caminho, a dar passo a passo para que você realmente tenha resultado satisfatório. Então, se o seu objetivo é emagrecer, você está no lugar certo. Se o seu objetivo não é emagrecer, mas é definir, é ter um corpo melhor, você também está no lugar certo. Por quê? Tudo pode estar linkado às suas crenças, ao que você vem acreditando e aquilo que você automaticamente deixa de fazer, ok? Então, se você já sabe onde quer, e não basta me falar, Thalita, eu quero emagrecer. Você precisa ter clareza, saber quantos quilos você quer eliminar, qual o tamanho de roupa você deseja usar. O que você usa hoje? Um 46, um 48, 50? Qual o tamanho da roupa que você usa hoje? E por qual tamanho você quer trocar? O que você quer usar? Você quer vestir um 40, um 38? Não sei. Essa é a sua meta, mas você precisa ter ela muito claro. Por quê? O nosso cérebro, ele só entende aonde você quer chegar se você tem muito claro. Você pode olhar uma foto sua de quando você era mais nova, de quando você tinha o corpo que você quer chegar, ou talvez a sua referência nem seja você, talvez a sua referência seja uma atriz, seja uma blogueira, seja uma outra pessoa. Então eu te convido a olhar para essa pessoa, para essa foto. E a primeira pergunta que eu te faço, olhando nessa foto, o seu corpo é compatível com o corpo que você deseja ter? Thalita, mas se eu almejo esse corpo, vou dar um exemplo prático. Eu, Thalita, sempre fui muito magra quando eu era criança e adolescente, mas eu sempre tive um estereótipo, um padrão corporal, né? Eu tenho um padrão maior, eu sou grande, sempre fui. Meus ossos são grandes. Não dá para eu virar hoje e falar assim, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen ou da Graça Massafera. Não vou ter. Não vai acontecer. Por quê? Porque não é o meu estereótipo. Então, de repente, se eu falar assim, eu acho que eu quero ter um corpo tipo Graciane Barbosa, e eu realmente me dedicar,
ter o desgaste, né, de tempo, de emoção, físico que ela tem para ter aquele corpo, talvez eu chegue. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura grande. Então aqui eu te chamo, eu te convido a ser sincero com você, né? A entender realmente, peraí, eu quero ter aquele corpo, mas aquele corpo ele é compatível com o meu corpo? Às vezes você nem sabe se tem essa compatibilidade. Então, se você tem um perfil mais esguio, mais slim, né? Mais magro e é uma barriguinha saliente, legal, você pode falar, eu acho que eu quero ser o padrão Gisele Bündchen. Mas para isso, você também tem que pensar como você vai fazer para chegar naquele corpo que você deseja. Porque às vezes a gente almeja um corpo, mas não pensa o que a pessoa faz para chegar naquele corpo, né? Qual o trabalho, qual a dedicação. A gente, quem acompanha a Graciane Barbosa sabe que ela fica horas e horas na academia, né? Ela tem um tempo de treino, ela tem uma alimentação muito rígida e muito regrada. Então, estou dando um exemplo aqui para que vocês consigam realmente visualizar as possibilidades, né? Ah, eu quero ter minha barriga chapada, legal. Mas o que você vai fazer para isso? Né? Quais são os caminhos que você vai trilhar para você chegar no seu resultado? Não é só o querer, né? A ação é muito importante nesse momento. Você entender que se você quer eliminar 20 quilos, eu quero eliminar 20 quilos. Então, eu vou te perguntar, em quanto tempo você engordou 20 quilos? Eu engordei meus 20 quilos, digamos assim, em torno de 9 anos da minha vida. Em 9 anos. E daí, quando a gente decide fazer um processo de emagrecimento, a gente quer emagrecer o que a gente engordou em 5, 10, 9 anos, não sei quanto tempo você engordou, a gente quer emagrecer em um mês. A gente quer ver o resultado no piscar de olhos. Eu trago sempre um exemplo para as minhas clientes que eu acho muito válido. Nós, como mulher, né, ou você, homem também, quando você vai lavar uma louça, você tem um copo e uma panela. Um copo que você tomou água e uma panela que você fez uma carne. Qual que é o mais fácil de lavar? É o copo, é óbvio. Você passa uma água, passa uma buchinha ali rapidinho. E a panela? A panela tem gordura. Então você precisa passar detergente, esfregar, enxaguar, lavar novamente, às vezes até 3 lavadas. Às vezes tem que deixar de molho uma assadeira. Por quê, gente? Porque a gordura ela não sai de forma tão simples. Assim também é o nosso corpo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, emagreci 10 quilos em um mês. Que legal. Mas às vezes a pessoa emagreceu o quê? Emagreceu água, perdeu água. Porque às vezes é uma pessoa que estava inchada. Então, quando ela mudou o ritmo, o estilo de vida dela, o primeiro passo é você desinchar. Então, quando você realmente quer eliminar gordura, não se iluda, gente. Não se iluda. Eu gosto muito de trazer a realidade aqui, porque eu gosto dessa sinceridade. Não tem milagre. Não vai ter uma pílula mágica que você vai tomar e vai emagrecer e tal. Vai, pode até emagrecer? Pode. Mas como vai ser esse processo depois? Quantas pessoas não vêm em mim ou vão em amigas nutri minha que saiu do efeito sanfona? Que pagou caríssimo em um processo, emagreceu 25 quilos em um mês, em 2 meses, e agora engordou muito mais. Ou desenvolveu uma compulsão porque teve uma alimentação muito restrita. Então, começa a pensar no caminho que você vai trilhar. Aonde você vai chegar? Quais são os seus vilões? Todo mundo tem aquilo que, nossa, eu gosto muito. Tem pessoas que não conseguem largar o refrigerante. Eu não vivo sem. A minha distração, a minha paixão é o refrigerante. Tem gente que a única fonte de alegria é a comida. Como que você vai virar para essa pessoa e vai falar, a partir de hoje você vai comer ovo, frango e suplementos e batata doce? Essa pessoa vai querer a morte. Ela vai fazer isso no primeiro, segundo, terceiro dia. No quarto dia, ela não vai querer mais ver ovo na vida dela e ela vai comer tudo que ela vê pela frente. Ao invés de emagrecer, você fez o quê? Você desenvolveu uma compulsão alimentar numa pessoa. Faz sentido? Eu não sei se você já passou por isso, alguma privação muito grande. É claro que nós temos tipos, né? Tipos de protocolo de emagrecimento em que geram sim resultados.
mas a gente precisa pensar no contexto como um todo. Então, quem são os seus vilões? O que os vilões representam para você? Pode ser um alimento, às vezes, por exemplo, na minha família, desde muito nova, a gente gosta muito de amendoim, de qualquer jeito, gente. Eu gosto, meu irmão gosta, meus pais gostam, a gente, tipo, aquela casa que quando você chegar vai ter amendoim. É a casa dos meus pais. E eu e meu irmão trouxemos isso para nossa vida. E eu percebia uma fase do meu tempo que quando eu queria me ocupar, me distrair, eu ia comer amendoim. Era uma forma de eu me ocupar. Eu não sei qual é o alimento que você usa para se distrair. Eu não sei qual é o seu padrão alimentar, mas todos nós temos. Então começa a se perguntar, com o que eu costumo me distrair? Muitas vezes a alimentação ela é uma distração, assim como o nosso amiguinho celular. São fontes de distração, onde ao invés de você seguir a sua organização, a sua rotina, o seu planejamento, você começa a ficar num devaneio. Você começa a se perder. Então eu estou aqui gravando o meu curso, meu celular ele fica em modo avião, por quê? Se eu deixar ele vibrando, eu vou começar a me distrair, eu vou perder minha linha de raciocínio. Então nós precisamos ter clareza do que a gente quer, como nós estamos, o que nós vamos fazer. E quem são seus aliados? Eu escuto de muita gente falando assim, ai Thalita, eu preciso muito emagrecer, eu quero muito, mas meu marido não me ajuda, meus pais não me ajudam. E eu também passei por essa fase. Eu tive uma época que eu queria emagrecer e eu falava, meu marido não me ajuda, porque meu marido é magro, ele tem esse estereótipo na família dele. E eu começava a dieta na segunda, né, clichêzinha. Na segunda-feira ele pedia lanche. Ele pedia para ele, mas aquilo já era uma tentação para mim, me chegava a me dar dor de cabeça. E eu falava, meu Deus, ele não me apoia. E um dia eu falei para ele, até que eu entendi. Falei, caramba, mas esse processo é meu. O mundo não tem que estar comigo nesse processo, né? É uma escolha minha comer errado. E quando eu optei em comer emocionalmente, eu colhi os resultados, né? Ele come um lanche numa segunda-feira, mas ele faz 3 refeições no dia, ele não fica beliscando. Ele mastiga bem os alimentos. Então ele tem uma rotina que realmente lhe permite comer um lanche na segunda-feira. E eu, por excessos do passado, não me permito isso. Então, às vezes a gente quer, ai, quero apoio, mas espera aí, você tem que se apoiar. Quando você tem aquilo como uma causa sua, você busca aliados, pessoas que vai, é claro, você vai falar, pô, marido, não vai me dar um bolo de presente. Comecei uma dieta, o marido vem e me dá um bolo de presente. Aí não, né? Aí você sacaneia, né? Dá ouro, né? Eu brinco muito que eu falo que o meu esposo, nesse ponto, ele me ajuda bastante, porque ele não me dá comida de presente, não. Mas eu sei que tem maridos que dão de presente. Será que isso também não é uma insegurança dele, de quem você vai se tornar quando você estiver no seu corpo ideal, ou até sua, né? Tem pessoas que se sabotam porque elas têm medo de quem elas vão se tornar, né? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter um superego? Será que eu vou me achar quando eu estiver magra e vou ter desejos que hoje eu não tenho? Gente, nós somos quem nós somos, né? Não é um peso que você elimina ou que você ganha que vai mudar a sua personalidade. Então vamos ter discernimento e vamos também passar essa segurança para o nosso parceiro. Então busque pessoas, às vezes você tem uma amiga que quer emagrecer e eu brinco muito que a minha melhor amiga, ela é também a minha cliente e a gente vai ali junto, uma cobra a outra, a gente se choca e fala, não, mas peraí, o que a gente quer? Não, a gente precisa ter clareza, então vamos ter clareza, vamos pensar, vamos discutir. E a gente consegue fazer esse processo de forma muito leve, né? Sem, nossa, hoje eu não vou comer. Eu vou no aniversário, mas eu não posso comer nada. Não, peraí. Qual é o seu tipo de restrição? Tudo são escolhas. Eu vou no aniversário, já teve vez de eu jantar antes de ir para o aniversário e fazer o meu jantar uma sopa leve. Por quê? Eu ia chegar no aniversário e dar uns salgadinhos. Eu não queria comer salgadinho, mas ia ter um bolo que eu adoro. E eu reduzi as calorias ingeridas durante o dia para comer um pedaço de bolo. É todo dia que eu vou fazer isso? Não. Mas eu também não vou morrer de fazer isso de vez em quando. Mas entendam, gente.
90%, 80% do seu tempo você tem que estar dentro do foco. 20, 10% você pode sair dele. As pessoas, elas invertem, elas acham que fazer uma dieta flexível é tipo comer o que quer, a hora que quer e tá tudo certo. Não. A dieta flexível é um padrão que também tem uma regra, assim como a low carb ou qualquer outra. Eu vejo pessoas fazendo low carb e não emagrecendo. Mas, amigo, você não vai emagrecer se no seu intervalo de 6 ou 8 horas, não sei, que você come, você achar que você tem que comer um elefante. Você ficar comendo de uma em uma hora ou toda hora, né? De toda forma, você continua alimentando a sua emoção. E o nosso objetivo aqui é alimentar o corpo, é nutrir o corpo. Quando você entender que você não tem que comer porque meio-dia é horário do almoço, ótimo. Tá aí um passo dado. Você tem que comer quando você tem fome. E se tiver fome, se não tiver, Thalita, eu não tenho fome, então eu vou ficar o dia inteiro sem comer? Vai. Não vai morrer. Por quê? Você tem reserva. O nosso corpo, ele foi feito para armazenar. Na era primitiva, os caçadores, os primatas, eles comiam hoje e eles não sabiam quando eles iam comer de novo. Então o corpo fazia o quê? Armazenava, guardava aquele alimento. Daí, quando ele fosse caçar novamente, ele ia comer e se alimentar e estava tudo certo. Hoje, a gente come agora, daí deu 3 horas no relógio, a gente quer que o relógio toque para a gente comer de novo. Deu 3 horas, a gente quer comer de novo. É como você pegar um copo e encher d'água. Ó, vou deixar meu copo aqui de exemplo, ele não está cheio, mas é como você pegar um copo desse e começar a encher ele de água. E ele já encheu completamente. E você continuar colocando água. O que vai acontecer? A água no copo vai transbordar. Mas e o alimento que você está ingerindo? O que vai virar? Aquelas gorduras localizadas. Então, a gente precisa, muitas vezes, mudar o nosso hábito, mudar o nosso padrão. Às vezes as pessoas, quantas pessoas eu não vejo, gente, que fala assim, ai, a minha genética é ruim. Só 2% das pessoas realmente têm um problema de genética. A maioria das pessoas são hábitos. Ai, meu metabolismo é lento. O meu também é lento. Mas eu percebi que eu o deixo lento. Eu como rápido, eu não pratico uma atividade física, eu não durmo bem. São várias coisas que vão aí trabalhando para que o seu metabolismo melhore. Então, às vezes, ai, na minha casa a gente tem uma genética ruim, eu sou gorda, meu pai é gordo, minha mãe é gorda, meu irmão é gordo. E daí você pergunta, será que é a genética que é ruim? Ou será que toda a família tem uma rotina de alimentação ruim? Né? O que você tem comido na sua casa? Porque às vezes está a família inteira dentro daquele padrão de alimentação ruim e daí a gente fica achando que é genética. Muda o padrão alimentar de toda a família. Começa a comer de forma saudável. Mude a sua rotina. E daí sim você vai começar a ver se tem a ver com você, com a sua genética ou não. Tem a ver com o seu padrão alimentar. Então aqui vocês estão vendo que novamente eu venho quebrar tabu. Eu venho mostrar para vocês que não é exatamente aquilo que a gente aprendeu. Não, Thalita, então você está dizendo que eu não preciso comer de 3 em 3 horas? Não. Não, não precisa. A menos que você tenha um metabolismo acelerado, né? A pessoa que tem metabolismo acelerado, ela vai mais no banheiro, ela necessita mais de alimento. Agora, quem tem metabolismo lento, quem come e demora para ir no banheiro, que a comida demora para fazer digestão porque não mastiga, essa pessoa não precisa comer toda hora. Ok? E é assim que você começa o seu planejamento, que você vai realmente iniciar a sua organização. Para você se planejar, você precisa ter a percepção de como você está hoje. E daí, então, a gente começa a se organizar. Você vai organizar a sua alimentação. Então, primeiro ponto, vou até linkar a alimentação com o mercado. Você vai decidir o que você vai comer. Você vai optar por alimentos de verdade. Por que hoje as pessoas engordam tanto? A gente vai no fácil.
que é fácil? Ir lá no mercado, entra no corredor de alimentos saudáveis, que não são frutas e legumes, é tudo em pacote, e sai pegando. Daí a gente pega biscoito, a gente pega tudo aquilo que são alimentos rápidos e que teoricamente, não, mas está falando que é fit, eu posso comer. E daí a gente se engana. Então, o primeiro passo é: o que você vai comer? Como vai ser sua alimentação? Quantas refeições você vai fazer no dia? E eu não tô falando para você passar fome, não, ou para você fazer aquela dieta que vai começar a te dar fadiga, que você vai começar a ter dor de cabeça. Quantas pessoas eu não vejo entrando num processo de reeducação alimentar que, na verdade, ao invés de reeducar, cria-se outros problemas emocionais. Porque a pessoa começa a se privar de tudo, tira tudo, e isso vai gerando um estresse nela, ela emagrece, mas ela mata todo mundo ao redor. Então começa a pensar: quais são os tipos de alimentos que vão me fazer bem? Que atividade física eu vou fazer? Qual o tempo que eu vou dedicar para isso? Thalita, eu não vou fazer atividade física, eu não gosto, tudo bem? Tudo bem. Só que eu vou te contar uma coisa. Com alimentação você consegue emagrecer, mas é a atividade física que vai modelar o seu corpo, que vai te dar um corpo mais esguio, que vai começar a te dar uma performance, que vai fazer com que você vá brincar com uma criança e você não canse, que vai trazer qualidade de vida para a sua vida. Entendeu? Então, dá para emagrecer só com a alimentação? Dá, claro que dá. Por quê? O que faz a gente emagrecer? É a gente consumir menos do que a gente gasta, básico. Mas a atividade física vai fazer com que você não emagreça e caia, né? Não, vai fazer com que você não sofra com a lei da gravidade. Vai fazer com que o seu corpo fique firme, que você seja uma pessoa forte, que você tenha mais saúde, não fique gripado à toa, tenha uma imunidade melhor. Olha o casamento. Daí vem o sono. Tem gente que fala: Thalita, eu tô comendo bem, eu tô praticando atividade física, mas eu não consigo emagrecer. Você dorme? Durmo em torno de 4 horas, eu tenho insônia. Sono. Sono é primordial. Experimente se pesar depois de uma boa noite de sono e depois de uma noite em que você foi para uma balada ou que você dormiu pouco. Você não consegue desinchar. Então, o sono é extremamente importante. Você precisa organizar não só a alimentação e a atividade física, mas o seu sono. Você precisa ter aí, em média, cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas tem pessoas que pelo menos 5 horas de sono ininterruptas e que você acorde e realmente sinta que você descansou, que você está bem, que você pode realizar suas atividades de forma saudável. Sabe aquela pessoa que acorda: nossa, eu queria dormir, que delícia, eu queria continuar na cama. Gente, essa pessoa, ela não descansou. Né? Esse não é o normal, esse não é o padrão. É para você acordar já disposta, beleza, acordou, dormiu 5 horas, se é a sua necessidade. A minha necessidade de sono é de 7 horas e meia a 8 horas. Essa é a minha necessidade. E é por isso que este é o momento de você planejar e se organizar e entender como você funciona. Não adianta eu olhar: minha amiga dorme 5 horas por noite. Ok, eu não funciono dormindo 5 horas por noite. Eu acordo destruída e eu vou 3 dias. A partir do quarto, eu paro de reter. Então, é você entender como você funciona. É sobre você, não é sobre o outro, tá bom? Finais de semana. Gente, eu acho muito interessante. Algumas pessoas perguntam: Thalita, o que tem a ver final de semana? Porque a gente é criado da seguinte forma: final de semana é dia de relaxar, descansar, se divertir. E daí a gente esquece que no nosso cérebro não tem uma chave que vira assim e fala: agora é final de semana, eu posso comer tudo que eu não vou engordar. Então eu vejo várias clientes que durante a semana elas perdem, elas fazem assim, gente, tudo belezinha, bonitinho. Chega sexta-feira, vira chave e acha que pode comer o dragão, né? Sai comendo tudo, tudo, de tudo, e ela acaba engordando mais do que ela eliminou. Então, não vira chave. Quando a gente faz uma dieta com equilíbrio, a gente sabe que segunda ou sábado você pode comer um pedaço de bolo.
desde que você esteja dentro da sua necessidade calórica. Ah, eu vou ter uma festa, eu não vou comer, Thalita, eu vou ter que parar de ir para eventos. Não. Mas você tem que fazer as coisas com discernimento. Pensar que você não precisa, vai para uma festa, vai para curtir a festa, não vai para comer, não. Né? E daí você experimenta coisas que não tá na sua rotina. Ai, nossa, tinha uns salgadinhos diferentes que eu nunca vi, eu vou experimentar. Agora, você precisa comer aquilo que você vê todo dia, que você tem todo dia? Talvez sim, talvez não. Então, para de virar a chave que no final de semana tudo pode. Por quê? Você vai perder no final de semana o resultado que você suou para ter durante a sua semana. Tá? E mercado, gente. Primeiro, nunca vá no mercado com fome. Segundo, vamos para o mercado, vamos comprar alimentos que a gente vai descascar e não abrir, né? Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é a realidade. Por que que nossos avós, nossos pais comiam muito mais carboidrato e não engordavam como nós engordamos hoje? Porque eles comiam carboidrato de boa qualidade, né? Ninguém ficava comendo arroz integral, a gente comia arroz branco. Só que a gente fazia muito mais atividade física, né? Eu lembro, eu ia para a escola a pé, eu fazia atividade física, eu ia para os meus treinos todos a pé e eram longes da minha casa. Então eu andava assim, cerca de 10 quilômetros, 5 quilômetros quando eram os lugares mais perto, praticava atividade física, 1h30, 2 horas treinando e voltava a pé. Pensa, como que ia ser gorda? Eu não ia ser gorda nunca. Por quê? Porque eu estava gastando muito mais do que eu comia. Né? E daí a gente entra numa fase adulta onde a gente para de gastar e continua comendo. Então, se você leva uma vida sedentária, que você faz tudo sentado, só fica sentado, o seu gasto é muito baixo. Então, você realmente precisa comer para manter o seu corpo vivo. Mas é claro que isso não é tão simples. Como eu falei, né? A gente tem todas as nossas crenças que a gente fala, repete e vivencia. Então, as palavras de ordem desse primeiro passo, onde a gente fala de organização e planejamento, é clareza. Tenha clareza de quem você é, onde você está e onde você quer chegar. Somente com a clareza você consegue realmente mudar. Autocuidado. Essa é a sua virada de chave. Muitas pessoas não conseguem emagrecer porque elas se colocam em último plano. Imagina que eu vou tirar um tempo para fazer a minha comida da semana. Eu não tenho tempo para isso. Não, eu me cuidar, passar creme, tomar banho demorado, não tenho tempo para isso não. Tenho filho para cuidar, tenho marido, tenho trabalho, tenho um monte de coisa. Se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar. E sem estar em primeiro lugar, você não consegue emagrecer. Porque você vai se apegar a tudo, menos a sua necessidade de se organizar e se planejar. Cada vez que você for pensar em fazer algo para você, você vai pensar isso é egoísmo. E talvez esse seja um padrão que você já tenha dentro de você, gente. Ai, não, eu não posso me cuidar, eu não posso ir para academia porque eu vou deixar meu filho 1 hora com o pai. Cara, ele vai sobreviver. Ou 1 hora com a mãe e tá tudo bem. A gente precisa tirar esse momento pra gente, para realmente a gente se cuidar. Ou não vai para academia, malha em casa. Hoje eu malho em casa com o meu filho e ele se diverte, ele fala: força mamãe, você consegue. Eu falo que ele é meu ponto motivacional. Então, quem quer faz, quem não quer, gente, arruma desculpa. E a nossa mente, ela é preguiçosa. Ela não gosta de coisa nova. Às vezes você já tem padrões instalados de que emagrecer é difícil, de que emagrecer é sofrimento, de que atividade física é dor. Você acha que o seu cérebro vai querer que você sofra? Não, ele quer ficar lá, ó, bem descansado, sem sofrer. Logo, ele vai te mandar um monte de coisa, de pensamentos e ideias para que você desista. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar, minhas pernas começaram a doer. E doía o meu osso, gente, meu fêmur. E daí eu falei, caramba, cara, mas que dor é essa? Eu não tenho nada, já tinha ido no médico, já tinha feito. O médico só falou uma coisa, Thalita, fortalecimento, né? A gente foi feito para ser ativo, não para ser parado. Então você precisa se fortalecer, fortalecer seus músculos. E daí um dia eu acordei com uma dor de cabeça. Eu falei, mas por que eu tô com dor de cabeça? Eu dormi bem.
Daí eu falei, quer saber? Eu tive a clareza de que eu estava me sabotando. Daí eu levantei da cama e falei, eu vou com dor de cabeça mesmo. Daí a perna começou a doer o osso. Daí eu falei, quer saber? Ô perna, você quer ficar doendo? Você vai ficar doendo. Eu vou caminhar com você doendo mesmo, porque eu tenho uma meta e eu vou correr atrás dela. É claro, gente, que isso é não ser negligente. Eu já havia passado no médico, eu já sabia que eu estava em condições físicas para fazer atividade física. Então eu entendi e percebi que eu estava me sabotando. Agora, se você tem alguma patologia, algum problema, não vai sair fazendo loucura que você vai piorar, né? Cada um sabe de si. Então, eu falei, não, vou caminhar mesmo assim. E comecei, quando eu entrei na ciclovia, comecei a caminhar, uns 10 passos, a dor passou. Falei, olha meu cérebro. Tipo, eu falei, não, filho, você não tem vez aqui não. Eu estou no controle da situação. E é isso, a gente precisa realmente estar no controle da situação e se cuidar. E por último, não menos importante, a percepção. Tenha percepção das situações, de como você está se tratando, de como você está, como está seu diálogo interno, o que você tem falado para você mesmo. No nosso próximo mini curso, né, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre a reprogramação mental, sobre a nossa capacidade de mudar o nosso diálogo interno e quanto isso é importante. Mas para isso você precisa se perceber. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Para você complementar todo o meu vídeo, tudo que eu estou falando, baixe o meu e-book, o link está aqui embaixo. Você vai conseguir linkar os dois e ver que é possível sim emagrecer de forma saudável, sem fazer loucura, sem ficar tomando um monte de remédio doido que te deixa pior depois, ok? E sempre, gente, sempre com supervisão de médico, tenha sua nutricionista, tenha seu educador físico, não abra mão dos profissionais. Afinal, às vezes a gente acha que está se ajudando, mas a gente não está se ajudando, né? Então sempre tenha aí, esteja em dia com seus exames para que você realmente tenha resultado satisfatório. Então essas são as minhas dicas de hoje. Eu agradeço vocês que acompanharam. Baixe meu e-book, nele você vai ter aí o complemento de tudo isso que eu estou falando e a gente continua na nossa próxima aula. Até mais!